Frio. Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 21 de maio de 2026. Nesse horário, das 16 horas, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda, né? Essa obra maravilhosa, e já estamos caminhando para o final do estudo dessa obra, né? Assim que nós terminarmos dessa obra, a próxima obra é essa aqui, ó, As Curas de Jesus, de Joaquim Bueno Neto. Assim que terminar a Diversidade dos Carismas, nós vamos começar a estudar essa obra, As Curas de Jesus, autor Joaquim Bueno Neto, tá bom? E quero lembrar a todos também que no domingo, 3h30 da tarde, se Deus quiser, o tempo tiver bem, a gente vai fazer o estudo lá na nossa casa espírita. Domingo, 3h30 da tarde, o quarto seminário espírita e os irmãos menores, né? Quarto seminário espírita dos irmãos menores. E o tema é Humilde Servo de Deus. Vamos falar sobre Francisco de Assis e a humildade. Esse trabalho maravilhoso, né? Quem vai fazer é a nossa querida companheira Vânia Paixão. Todos estão convidados a participar. Hoje também nós temos a nossa palestra pública, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens 15 e 16, que, terminando o tema beneficência, e temos também, quando for 20 para as 6, a nossa radiação para os nossos irmãos suicidas, tá? Aqui no caso, Ana Denise Dulcineia, né? Não me lembro, deixa eu ver aqui, eu tenho aqui o controle. Dulcineia também participa, né? Da nossa radiação, 20 para as 6. Então vamos agora. Inês, Inês. Inês também. É os quatro aqui comigo e mais o Beto, né? E o Joey. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que nos ampare, que possamos fazer o nosso estudo, aproveitando, né, essas últimas informações que o nosso irmão Hermínio vai nos trazendo, e esse livro dele é maravilhoso, né? Que nós possamos aproveitar bastante essa oportunidade para estudar, para aprender, para crescer. E sempre pedindo a Deus que abençoe aqueles irmãos que ainda se encontram perdidos, que ainda se encontram em sofrimento, né? Que eles todos possam ser amparados, Senhor, pela tua misericórdia, porque são muitos ainda os sofredores. E assim, envolvidos por essas bênçãos, pedimos ao Pai autorização para iniciarmos a nossa tarde de estudos do dia de hoje, graças a Deus. Então, nós vamos estudar hoje o caso número 5. É um caso bastante interessante, de uma coisa que realmente, às vezes, a gente vê acontecer, né? Então, vamos lá. Caso número 5. Um casal jovem, belo, sadio, dispondo de todos os ingredientes necessários à felicidade terrena. Tiveram um filho, uma criança normal, sob todos os aspectos, exceto quanto ao cérebro. Então, esse casal teve um filho com uma deficiência. Era uma criança normal fisicamente, mas tinha o quê? O cérebro não era legal. Então, a criança tinha uma deficiência, né? Como houve uma complicação inesperada no parto, a criança ficou por alguns minutos sem o atendimento de emergência necessário a manter a irrigação normal do cérebro. É aquele caso, né? Às vezes acontece alguma coisa durante a hora do parto e a criança fica sem receber o quê? Oxigenação do cérebro. Normalmente, essa criança vai ter problemas, né? Às vezes, alguma coisa. E a criança ficou sem oxigenação no cérebro na hora do parto. E isso pode dar um problema para a criança, né? Pois não respirava.
Ingressou na vida, quer dizer, nasceu sem o controle do corpo físico e, principalmente, dos sentidos indispensáveis ao intercâmbio com a realidade material deste mundo. Então, nasceu uma criança com algum tipo de lesão cerebral que impedia os movimentos e a fala, a comunicação. Os médicos disseram que foi porque ela, na hora do parto, ficou sem oxigênio, sem receber oxigênio. Né? Ficou isolado, essa criança, porque ela não se comunicava, no seu mundo íntimo, sem os canais de comunicação com a vida exterior. Ela não vê, não ouve e, consequentemente, não deverá aprender a falar, a não ser por algum prodígio de tecnologia da engenharia médica do futuro. Então, essa questão dela ter ficado alguns momentos sem receber oxigênio no cérebro, tirou dela a audição, a fala, e, além de tirar a audição e a fala, ainda deu uma sequela no cérebro. Porque tem crianças que, se não tiverem nenhum problema no cérebro e ela for cega e, e surda, cega, surda e muda, ela consegue ainda se comunicar. Lembra daquele caso há muitos anos, né? Que foi o caso mais famoso, Anne Sullivan, lembra? Ela era cega, surda e muda, mas ela aprendeu a se comunicar. Ela teve uma professora, né? Ela teve uma professora extraordinária que ela conseguiu se modificar, se comunicar. E hoje existe toda uma tecnologia, né? Que a pessoa pode se comunicar, se não tiver uma sequela cerebral, né? Então tá aqui, ó. Eu até peguei aqui, ó. Anne Sullivan foi uma educadora, a Anne Sullivan é a educadora, né? Ellen Keller, que foi a criança que ela educou. Só vou ler um pedacinho para a gente lembrar aqui. Aqui, ó, deixa eu ver. A história de Ellen Keller e o milagre de Anne Sullivan. Uma história real de coragem, superação e aprendizado. Ellen ficou cega e surda ainda bebê, mas, com a ajuda da professora Anne Sullivan, aprendeu a se comunicar e se tornou escritora e ativista, inspirando o mundo. Porque quando a pessoa ela é surda, isso atrapalha muito a fala, porque você aprende a falar ouvindo, né? Você ouve os sons e aí você fala. Mas uma pessoa desculpe, uma pessoa que não ouve, ela pode ter um aparelho fonador normal, mas, por não ouvir, a fala fica prejudicada. Mas, se ela enxergar, ela desenvolve, pode ter a capacidade de ler os lábios, né? Então, você estando de frente para ela, se ela enxerga, ela aprende a ler os lábios e ela vai aprendendo a desenvolver a fala e ela responde. A fala dela sai meio esquisita, mas ela consegue falar, porque ela aprende, né? Bota a mão na garganta, pela vibração, ela aprende a falar. Ela não ouve, isso já prejudica o desenvolvimento da fala, mas ela aprende a falar, tá? E, se não for cega, ela aprende a ler os lábios. Se ela for cega e surda, a dificuldade é maior. Mas, mesmo assim, ela pode falar com dificuldade, se ela não tiver problema no aparelho fonador. Ela pode falar. Agora, quando é cega, surda e muda, aí a dificuldade é muito maior. Mas, se ela não tiver lesão cerebral, ela aprende a se comunicar. E aí tem vários métodos, tá? E, nesse caso aqui, a história de Ellen Keller é essa menina que ficou cega e surda ainda bebê, né? E todo mundo pensava que ela era deficiente mental. Mas aí ela
conseguiu, né? Os pais contrataram uma professora, Anne Sullivan, que foi um espetáculo na vida dela, né? Deu a ela as condições para que ela se comunicasse. E, se comunicando, ela se tornou até uma escritora, né? É, ela faleceu, deixa eu ver aqui, ela faleceu, viveu bastante tempo. Olha só, Anne Sullivan foi uma professora e educadora americana de extrema importância por revolucionar a educação e inclusão de pessoas com deficiência. Ela ficou mundialmente famosa por dedicar sua vida a alfabetizar e ensinar Ellen Keller, uma menina cega e surda, né? E a conquista de história da aluna. Graças à persistência pedagógica de Anne Keller, esta se tornou a primeira pessoa surda e cega a obter um bacharelado. Olha que coisa estranha. A primeira pessoa que era surda e cega e conseguiu um bacharelado. Ellen depois publicou livros, tornou-se palestrante, né, porque ela podia falar, e grande ativista. Então, a gente vê que se o cérebro estiver bem, mesmo que a pessoa seja cega, surda e muda, ela pode se comunicar. Ela pode aprender a se comunicar. Se for cega e surda como a Anne Keller, como a menina a Keller, né? Acho que é Anne Keller o nome dela, né? De Anne Keller, consegue. Fica até mais fácil, que ela pode falar, né? Mesmo sem saber que percebia que ela podia falar, porque ela não ouvia e achavam que ela era deficiente mental, porque ela só emitia sons, gritos. Se for cega, surda e muda, também pode se comunicar. Também aprende a se comunicar. Como o cego aprende a se comunicar, né? O mudo aprende a se comunicar. O cego tem o braille, né? Que é difícil. Tem pessoas cegas que moram sozinhas, tem a sua casa, tem o telefone, ela que tem vários tipos de coisa para o cego. Tem cegos que têm uma vida independente. Se o cérebro não tiver deficiência, fica mais fácil. Mas tendo deficiência como dessa criança aqui, além de ser, ela não vê, não ouve, não conseguirá aprender a falar e ainda tem uma lesão cerebral, tá? Que não permite a ela os movimentos normais. Então, tudo por causa de uma complicação na hora do parto, porque ela ficou sem oxigenação. Então, imagina para um casal, né, que tem o primeiro filho nessas condições. Então, vamos continuar aqui. A tomografia computadorizada do cérebro revela exígua quantidade de massa encefálica. Opa, então aí, ó, tem pequena quantidade de massa encefálica. Então, não foi só por causa da falta de oxigenação. Ela pode ser uma criança que eles chamam de anencéfala, não é? Não tem isso? Deixa eu só ver aqui o nome, só para a gente colocar. Microcefalia. Oi? Microcefalia. Deixa eu só ver. Cérebro menor. É. Tem a microcefalia. A anencefalia é uma má formação congênita grave e letal, caracterizada pela ausência de grande parte do cérebro, cerebelo e crânio, devido a uma falha no fechamento do tubo neural do embrião, nas primeiras semanas de gestação. Então, ela pode ser, como a Denise falou, uma microcefalia ou uma anencefalia. Tá? Os dois casos podem ser. Porque aqui ele diz que ele tem
A criança tem uma exígua, quer dizer, uma pequena quantidade de massa encefálica. Então, pode ser uma anencefalia ou uma microcefalia. A microcefalia já ficou muito conhecida por causa do vírus, né? As crianças que. Qual o nome do mosquito, Denise? Aquela coisa terrível, né? E as crianças. Chikungunya. Chikungunya, principalmente a chikungunya, né? Eu me lembro que para nós foi um momento muito difícil também, porque minha filha ficou justamente grávida da Luísa, que graças a Deus não tem problema, e ela não pegou. Num período que estava aquela onda de chikungunhas, foi quando a Carolina ficou grávida da Luísa. Nossa, a preocupação nossa foi terrível, mas graças a Deus ela não foi mordida pelo mosquito, teve uma gravidez tranquila e minha neta nasceu bem. Né? Mas muitas crianças, a gente sabe, né? Muitas crianças nasceram com microcefalia e hoje, até hoje, estão passando por situações difíceis por causa de atendimento, precisam de um atendimento especial. Então, isso aqui é uma situação realmente dolorosa para os pais. Pai e mãe jovens e bonitos, fortes, se questionam por quê? Os avós sofrem de invencível mágoas. Por quê? Por que teria fatalidade ou destino decidido dessa maneira cruel aspectos tão importantes para cada uma das pessoas envolvidas? Porque o médico, inicialmente, lhe deu que foi um problema do parto, né? Porque na hora do parto não foi possível manter a irrigação normal do cérebro. Mas a gente vai estar vendo que com essa pequena quantidade de massa encefálica, então o problema não foi só na hora do parto, foi durante a gestação. Porque as crianças com microcefalia, elas já têm o problema delas, não é na hora do parto. Durante a gestação, o vírus ataca o feto. E ali a criança vai sendo gerada com essa dificuldade. Então, não é apenas a questão do parto, já é uma questão que a criança vem sendo gerada com dificuldades. Então, ele diz aqui, e todo mundo se questiona, os pais, os avós, né? É uma dor muito grande. O avô, olha só a situação, presta sua atenção nesse caso. O avô da criança é médico competente, do melhor gabarito profissional e humano. Lamenta o avô, que é médico, não ter podido interferir no dramático momento da crise. Teria talvez conseguido salvar o cérebro do neto. Isso deixou literalmente arrasado. O avô pensou assim: quem sabe se eu tivesse percebido o problema da gravidez da minha filha ainda. A gente sabe que hoje em dia, né, tem vários processos médicos que os médicos conseguem fazer cirurgias no feto, né? Dentro da barriga da mãe, e depois da cirurgia continua a gestação. Continua a gestação. Outras vezes eles fazem uma cesariana, né? Com 5 meses, 6 meses, e a criança sobrevive. Né? A nossa neta aqui, a Aline nasceu de 6 meses, não é, Beto? 6 meses. A Aline é de 6 meses. Ela era desse tamanhozinho. Desse tamanhozinho. Tomava banho dentro de um pote de sorvete. De 6 meses. Está aí. Bela e formosa. Né? Então, precisou fazer a cesárea, porque o médico disse que se ela continuasse, a mãe ela iria morrer. Porque a mãe teve complicações. Porque a mãe dela tem lúpus, uma doença muito grave. E aos 6 meses, ela começou a apresentar problemas e os médicos disseram: olha, tem que fazer a cesárea. Aí todo mundo ficou: 6 meses? Com 7 meses já é perigoso, né? Com 6 meses. E aí foi feita, ela nasceu, teve que ficar um tempo internada no hospital, não pôde vir para casa, só a mãe que veio. A criança ficou na UTI pré-natal, né? Durante um tempo, acho que um mês, né? Até completar 7 meses.
para poder sair do hospital. Mas está aí. Né? Não houve nenhum problema mais grave, né? Mas esse avô fica preocupado. Poxa, se eu tivesse percebido o problema anteriormente, eu poderia ter interferido. A pedido de um dos familiares, consultamos nossos amigos espirituais. Então, a família, algum membro da família, foi procurar o grupo do Hermínio de Miranda para receber uma orientação do porquê isso aconteceu com essa criança que teve tudo para nascer perfeita e não nasceu. Esta entidade, aí os espíritos, depois de consultados, vão dar resposta. E como eu já falei aqui para vocês, os espíritos chamam os encarnados que têm algum problema, que a família vai pedir ajuda, de entidade. Então, essa criança eles chamam de entidade, mas ele está encarnado. E o espírito diz assim: esta entidade está em processo de graves problemas kármicos, mas está bem e consciente de seus problemas e limitações. Então, é um espírito que está resgatando, né, espiando problemas dele, do passado, mas ele está consciente, o espírito, e sabe dos problemas que ele tem, das limitações que ele tem. Então, esse espírito, quando está no desdobramento do sono, ele é consciente, sabe que ele é uma criança com deficiência, sabe que é uma criança que pode ter microcefalia ou anencefalia, entendeu? Sabe dos problemas dele, do porquê que ele está passando ali, das limitações, sabe tudo sobre ele. Ele sabe tudo, está consciente. Agora, quando ele volta para o corpo, ele não pode se comunicar. A lei divina, diz o Hermínio, diz o Hermínio, não, o espírito que atendeu, é igual para todos, os que creem e os que não creem. A família não era espírita. Um membro da família que foi procurar saber alguma coisa, mas a família não era espírita. Então, está dizendo, a lei divina é igual para todos, os que acreditam e os que não acreditam. Que os pais não se revoltem, nem se sintam culpados. Cada espírito é herdeiro de si mesmo, quer dizer, a cada um segundo as suas obras. É claro que familiares da entidade não estão sendo vítimas da fatalidade, que não existe essa fatalidade, né? Deus não joga dados com o nosso destino, senão na palavra. Pais e familiares são todos do mesmo processo. Então, toda aquela família está envolvida nesse processo de expiação. Os pais, os avós, né, recolhem hoje, diz o amigo espiritual, como filho, alguém que ontem levaram ao suicídio. Então, os pais estão hoje recebendo como filho uma criança com deficiência, cega, surda e muda, o espírito que eles, pais, um dia, por alguma razão, levaram ao suicídio. Olha aí. Aí eu lembrei de quê? Da família Moabe, do Timóteo, que vai receber como filho a Zambuja e o João José, que é o Leonel e a Alcina, que ele e os outros filhos levaram ao suicídio. Ele agora vai receber eles como filhos, juntamente com os outros 3 filhos dele mesmo. Olha a situação. Então, ele diz aqui, né? Causando as lesões, o suicídio causou as lesões perispirituais que agora se plasmaram no corpo físico. Deve ter sido um suicídio muito violento, né? Que marcou profundamente seu perispírito. Nessa nova encarnação, as sequelas vieram ali no corpo físico. Mas o suicídio foi induzido por aquele casal. A pessoa tem a responsabilidade, porque ela cedeu, aceitou, e não há arrastamento irresistível.
Mas aqueles que foram os que colaboraram têm tanta responsabilidade assim, né? Não rejeitem a aprovação, diz o amigo espiritual. Mensagem para a família. Não rejeitem a aprovação. Amem e ajudem a entidade quanto puderem. Eu entendi esse quanto puderem numa. Não sei, me veio aquela ideia de que talvez a criança não vá viver muito tempo. Porque às vezes acontece isso, né? Crianças assim, às vezes, vivem 10, 12, 13 anos. Tem aquele negócio de botar válvula, né? Eu e Denise, que trabalhamos com crianças na escola, eu trabalhei no CIEP João Batista dos Santos, lá da Cidade de Deus, tínhamos crianças, né, com problema de hidrocefalia e outras questões, e elas usavam uma válvula no cérebro, né? E umas duas ou três dessas crianças não foram além dos 12, 13 anos, quando tinha que fazer cirurgias para trocar válvula. Normalmente a gente ficava sabendo notícia. Às vezes eu sentia a voz e dizia assim: Rolando, cadê aquela menina? Ah, ela faleceu. Então, a gente sabe que são crianças que às vezes não vivem muito tempo. Então, ele diz aqui, né? Ele diz: procurem ajudar quanto puderem, né? Conversem com ela, mesmo que você ache que ela não vai entender. Falem-lhe sempre de quanto a amam. Ela ouve e compreenderá. Embora tenha os canais de comunicação do corpo físico lesados, mas o espírito ouve, independente dos ouvidos. A entidade, que é a criança, né, não quer sentir-se como um entrave ou elemento de constrangimento para a família. Então, ele, espírito, que, como ele falou aqui, ele está bem consciente dos seus problemas e limitações. E ele, como espírito, ele não quer ser um entrave para os pais, né? Porque ele vê o drama da família, a revolta da família, principalmente dos pais. Então, ele diz aqui, visitada por nós, aqui, ó, a entidade não quer sentir-se como entrave ou elemento de constrangimento para a família. Visitada por nós, aí a equipe espiritual da, da Casa Espírita do Hermínio Miranda foram fazer uma visita ao espírito, num desses momentos em que ele estava em desdobramento, para que ele pudesse, né, reconhecer. Então, isso aqui, visitada por nós, a entidade, a criança, o espírito, fez um apelo. Peçam-lhes, quer dizer, para pedir para a família dele, peçam-lhes que me ajudem. Eu me sinto muito só. Portanto, que todos tenham a alegria de submeter-se à vontade de Deus. Por que ele se sente só? Porque ele deve ficar deitado na cama. Quem vai falar com ele? Entendeu? É aquela coisa. Aí é uma criança com deficiência. Cega, surda, muda, paralisia cerebral. Vou conversar com ele para quê? E deixam ele sozinho, lá no cantinho. Só devem ir lá para trocar uma roupa, uma fralda, dar uma comida. Então, o espírito se sente só. Por isso que ele falou: conversem com eles. Né? Inclusive, eu vi um vídeo uma vez, muito interessante, uma entrevista maravilhosa, de uma mãe, né, com crianças com microcefalias, por causa da chikungunya. Então, a criança, ela fica sentada numa cadeirinha, né? É uma criança que tem eles têm a cabeça deformada, né? Às vezes a cabeça é muito grande. Ela fica sentadinha na sala e a mãe fala com ela. Tem dois, três irmãos. Os irmãos falam com ela. É aquela, sabe, a casa tem três ou quatro filhos, mas a mãe, a avó mora junto, a tia. Então ela fica na sala e a mãe fala com ela, os irmãos falam com ela. Ela às vezes expressa assim, um sorriso. Às vezes a irmã, vou sair, pega ela, vai para a rua, sai com ela da rua, fica brincando com o carrinho dela, fingindo que é carro de Fórmula 1. Bom, aí os vizinhos vêm, brincam, as crianças da vizinhança. Então ela fica naquela, sabe? Então esse espírito não se sente solitário. Porque
ele está incluído na família. É a questão da inclusão. Ele é incluído ali. A mãe leva ele para o médico, né, que tem o atendimento, todo tipo de atendimento para essas crianças. Né? Em algumas cidades tem um bom atendimento. E ela, a mãe, leva. E quando chega lá no hospital, tem outras crianças também. Então, eu achei muito bonito esse e a mãe passa uma dificuldade grande, né? Que ela não tem um marido. É a filha dela de 18 anos, que é a grande. Ela tem uma filha de 18 anos, que é a grande ajudante dela. Então, ela e a filha de 18 anos. A filha de 18 anos, ela fala assim na entrevista, eu achei lindo ela dizer assim: eu sinto como. Porque perguntaram para a menina: você tem 18 anos, porque sua mãe tem que trabalhar. Então, você que fica em casa, ela estuda de manhã e tem uma tia que cuida dele de manhã quando ela vai para a escola. Quando ela volta da escola, ela que assume tudo. A casa, o cuidado do irmão, porque a mãe está trabalhando. E perguntar para ela: você com 18 anos, você não vê a sua vida cerceada? Porque uma moça de 18 anos, né, quer passear, quer o cinema, tudo mais, e sai da escola e vem para casa correndo para cuidar da casa, cuidar de mais dois irmãos pequenos e esse irmão que tem microcefalia. E a resposta dela foi linda. Ela chorando disse: não, eu sinto como se ele fosse meu filho. Eu sinto como se ele fosse meu filho, não filho da minha mãe, não como meu irmão, meu filho. E quem sabe, não é? Então ela dá todo o carinho. Quando a mãe chega do trabalho, aí a mãe substitui ela. Ela vai descansar um pouco e a mãe vai. Então é uma luta muito grande da mãe e da filha. E tem ainda as crianças pequenas. Então você vê que a criança, esse espírito, não deve se sentir solitário, porque ele tem todo o amor da mãe, da irmã, dos vizinhos, da tia, dos irmãos pequenos. Esse aqui não. Esse aqui pediu à equipe espiritual que falem com os pais dele, né? Que procurem conversar com ele, que não rejeitem a aprovação, né? Amem e ajudem a entidade. Aí ele fala aqui, né? Que todos tenham a alegria de submeter-se à vontade de Deus. Eu me sinto muito só, ele diz. Vários amigos espirituais, avalistas da tal encarnação da entidade. Isso aqui é outra coisa importantíssimo. Vamos sublinhar. Todos nós, quando reencarnamos espíritos que são considerados nossos avalistas. Quando você vai alugar uma casa, muitas vezes o dono da casa não pede um avalista. O que é um avalista? Aquele que garante que você vai fazer o pagamento, não é? Porque se você não fizer, é ele o avalista que vai assumir a dívida. Então, nós, quando reencarnamos, temos espíritos, amigos, que são os nossos avalistas daquela encarnação. São aqueles espíritos que vão estar ali, dizendo: isso aí, continua, firme e forte, presta atenção, acorda, olha o que você está fazendo, vamos lá, que nos incentivam. São os nossos avalistas. Então, ele disse aqui: vários amigos espirituais, avalistas da atual encarnação da entidade, da criança, estão dando o necessário apoio. Ele não está sozinho. Ninguém fica sozinho. Estão dando o necessário apoio. Os pais, enquanto espíritos, estão conscientes porque foram para isto consultados e aceitaram a tarefa. Então, antes da criança reencarnar, lembra da reencarnação de Sigismundo? Lá do livro Missionários da Luz, no capítulo 13, que trata da reencarnação? Que a espiritualidade, quando esses pais quando estavam para engravidar, esses espíritos, num desdobramento, foram consultados sobre a necessidade
de receberem como espírito um filho que a atitude deles no passado levou a cometer o suicídio. Que a atitude dos pais, a atitude equivocada dos pais no passado, levou a cometer o suicídio. E esses espíritos aceitaram receber esse espírito como filho. Aceitaram. E agora que eles receberam esse filho, eles estão o quê? Revoltados. Então, o amigo espiritual está pedindo que falem isso para os pais. Que eles não se revoltem. Que eles aceitaram a tarefa. Agradeçamos, continua o amigo espiritual, agradeçamos todos a sabedoria e misericórdia divinas, que mantém sempre abertas as portas do recomeço e da reabilitação. Porque é aquilo que a gente fala, né? A gente sempre fala sobre isso. Quando nós cometemos um equívoco, uma coisa muito, muito, muito grave, e a gente cai no abismo, a gente vai passar pelo processo do arrependimento, da expiação, da reparação, não é isso? Todo esse processo. É o processo educativo. Quando termina esse processo, o que acontece? Você vai começar novamente, por isso que é recomeço, de onde você estava quando você caiu no abismo. Você vai começar de onde você estava quando caiu no abismo. Você vai ter que voltar, recomeçar. Por isso fala recomeço. Vamos recomeçar. Foi aqui que a confusão aconteceu. É a partir daqui que você vai recomeçar. Então, ele diz aqui: agradeçamos a misericórdia divina, a sabedoria e a misericórdia divinas, que mantém sempre abertas as portas do recomeço e da reabilitação. Que a oportunidade seja utilizada pelos pais para que estudem, meditem e busquem um pouco além das limitações dos cânones religiosos. Cada espírito sabe onde está a verdade. Onde está a verdade, gente? Estudamos isso ontem. Na nossa consciência, lembra? Basta procurar, que a encontrará. O atual avô, que é médico e que está revoltado por não ter percebido que aquela gravidez da filha podia trazer um problema, o atual avô tudo fez no passado para tentar salvar a vida da entidade. Ele tudo fez lá no passado, quando essa criança, esse espírito, tentou suicídio. Ele tudo fez para evitar que ele cometesse suicídio. Mas não conseguiu, sem o conseguir. Muito sofreu, porque muito amava. Foi seu único filho. Então, o avô, lá do passado, foi o pai dessa criança. E tentou de tudo para não deixar que o filho se suicidasse. Mas ele não conseguiu, o filho se suicidou. Por isso, carrega até hoje a frustração, sentindo-se culpado. Então, hoje, ele se sente culpado de não ter conseguido, de alguma forma, perceber que o neto ia nascer com uma deficiência. É uma frustração somada à frustração do passado, quando ele, no papel de pai, não conseguiu evitar que o filho se suicidasse. Né? A entidade que hoje lhe é avô foram muito ligados no passado pelos laços do amor. Então, ele e o neto, que no passado era o pai e filho, eles foram muito ligados. Havia muito amor entre eles. Né? Além dos aspectos, esse é o 7º parágrafo, tá, gente? Bota aí o número. Além dos aspectos conhecidos do doloroso drama, lê-se mais das entrelinhas, como se pode observar. Então, tem mais coisa aí. Realmente é essa situação. O avô, na atualidade, inconformado, porque sendo médico, não conseguiu, mais uma vez, salvar o antigo filho. Então, antes ele não conseguiu salvar
do suicídio. E agora ele acha que não conseguiu salvar da doença, da deficiência, entendeu? Que ele poderia ter evitado que o neto nascesse com essa deficiência. Né? Mais uma vez, salvou outro filho, que ora retorna como neto. O pai, um pouco mais otimista, o pai da criança, e conformado, enfrenta com bravura a situação e oferece espontâneo carinho ao filho. A mãe sente-se duramente atingida, o que é compreensível, pois foi da intimidade de seu organismo que se formou com todo o seu amor o pequeno ente que nasce tão bloqueado. Então, o pai tem mais uma compreensão maior, mas a mãe fica naquela: por que eu fui gerar? Como é que eu consegui gerar uma criança com tal deficiência? Ela não tem o nosso conhecimento. Porque o que a gente precisa lembrar, que é o título de uma obra do Hermínio Miranda, que diz assim: o título da obra é Nossos Filhos São Espíritos. Nós geramos corpos, corpos, não geramos espírito. Se o espírito tem seus problemas e precisa reencarnar para reparar os seus equívocos, o seu corpo é reflexo do que ele é. E ele diz mais ou menos aqui: cada espírito é herdeiro de si mesmo. Cada espírito é herdeiro de si mesmo. Se ele precisar, se é preciso que ele tenha, como esse, uma lesão no seu corpo físico, como processo educativo, a mãe, não vamos entrar no caso dela aqui, vamos imaginar que a mãe não tivesse tido nenhuma coisa a ver com o problema dele. Não vai ter culpa nenhuma. Ninguém ia conseguir evitar, porque fazia parte do processo educativo dele. Você podia dizer: não, é igual aquelas pessoas, que eu acho até muito engraçado. Uma vez eu estava vendo uma matéria da mulher que ela queria ter um filho altamente capacitado. Então ela foi procurar esses bancos de sêmen, né? Então ela queria engravidar, mas ela queria que o filho nascesse um gênio. Então lá nos Estados Unidos tem isso. Então ela pagou uma fortuna. Então, eles foram do banco de sêmen. Ela disse assim: eu quero que uma inseminação artificial, mas eu quero que o pai seja um gênio. Então, eles foram. Eu queria que o pai fosse um gênio da música. E esse laboratório tinha sêmen, né? Porque as pessoas fazem doação de pessoas, de pianistas, pessoas que tocam violão, músicos extraordinários, de pintores, tem de cientistas, sabe? Geniais, pessoas geniais. Então ela disse assim: eu quero algo ligado à música. Então eles selecionaram lá. Não, nós temos aqui. Recebemos uma doação, né, de sêmen de alguém que é um virtuoso do piano, mas você não sabe o nome. E ela foi inseminada. Quando a criança. E ela, né, vai nascer o quê? Um Beethoven, né? Um negócio assim. Quando a criança estava com 5, 6 anos, ela voltou lá no laboratório, dizendo que ia processar todo mundo, porque ela pagou uma fortuna para gerar um filho, que era fruto dela, que era uma mulher muito inteligente, né, muito culta, de um gênio do piano, e o filho dela não tocava nem o pandeiro. O menino não toca nem o pandeiro. Nem o tambor ele toca. Não é? Porque a gente sabe. E tem gente que acha. Mas meu filho não toca nem o pandeiro, toca nem o tambor. Porque não está ali a capacidade. Não está no corpo físico, né? Está no espírito. Então, eu achei muito interessante essa história, né? Uma história que aconteceu lá nos Estados Unidos.
Então, ele fala aqui, né? A mãe, ela não aceita, ela não conhece a doutrina espírita, ela talvez tenha uma outra religião, nem sei se tem outra religião, né? Então, a mãe está totalmente revoltada. Como é que eu posso ter gerado uma criança com essas dificuldades todas? Aí ele diz aqui, né? A tendência da família é de atribuir o problema a um descuido imperdoável do médico que fez o parto. Então, eles acham que a criança. Ela teve esse problema, sim, de falta de oxigenação no cérebro, para complicar mais a situação. Mas não foi só disso que a criança nasceu com problema. Como ele falou, ele tinha uma exígua. Quando eles fizeram a tomografia, eles descobriram que a criança tinha uma exígua quantidade de massa encefálica. Ou era uma microcefalia ou uma anencefalia, né? Então, eles aqui. Então, eles colocaram que, que temos, diz a espiritualidade, né? A visão que temos, através dos espíritos, sugere coisa diferente. Ainda que possível influência tenha acarretado a falta de atendimento imediato, a criança custou a ser reanimada. Então, houve um probleminha na hora do parto, é verdade, mas essa criança já foi gerada com uma problemática. E essa questão dela demorar a nascer deve ter o quê? Complicado mais ainda o problema, né? Aí ele fala aqui, a verdade é que o cérebro já foi gerado. Tá aqui, ó. A verdade é que o cérebro já foi gerado com gravíssimas deficiências morfológicas. E a criança não teria condições de fazê-lo funcionar a contento, mesmo sem um lamentável acidente. Então, mesmo que ela não tivesse tido problema da falta de oxigenação, ela nasceria com uma dor que impediria essa criança de se comunicar. Ao colher a orientação por psicografia, a mensagem dos espíritos vieram através de uma psicografia. O médium que recebeu a mensagem viu a cena trágica do que aconteceu com esse espírito dessa criança no passado. Ele se suicidara na existência anterior, despenhando-se, quer dizer, jogando-se, né, de um rochedo elevado, ficando com a cabeça completamente esfacelada. Então, ele se jogou de um despenhadeiro, deve ter sido na beira do mar, né, ou qualquer coisa assim, bateu com a cabeça na pedra, ficou com a cabeça completamente esfacelada. O antigo pai e atual avô fez tudo o que estava ao seu alcance para salvá-lo, sem nenhum êxito. Não conseguiu evitar que o filho se suicidasse. A causa do gesto fatal. Por que ele tentou o suicídio? Por quê? Tentou não. Por que ele se suicidou? O jovem suicida, muito belo, rico e simpático, fazia parte de um triângulo amoroso. Num dos vértices, quer dizer, numa das pontas do triângulo, estava ele. No outro, o pai atual. E no terceiro, a que ora o recebe como mãe. O triângulo amoroso era esse: filho, pai e mãe. Que na vida anterior, entendeu? Os três se encontraram na vida anterior. Apesar de já haver assumido o compromisso do noivado, ela voltou atrás, rejeitando e preferindo outro. Então, a mãe, no passado, foi noiva do rapaz que se suicidou. Foi noiva dele. Já estavam tudo certo para o casamento acontecer. O que ela fez? Ela abandonou o noivo, desfez o noivado e se casou com outro rapaz. E aí, ele, que foi desprezado pela noiva, se suicidou.
Vamos analisar o caso de forma fria. Vamos dizer que uma moça esteja noiva de um rapaz. Isso não quer dizer que ela não possa desfazer o noivado, não é verdade? Se ela decide, se ela verifica que aquele noivado não está indo bem, se ela toma a atitude correta, né? De repente ela se apaixonou por outro homem, está noiva e começa a gostar de outro. Vê que aquele sentimento está aumentando. O que ela tem que fazer? Antes dela se envolver, né? Ter um relacionamento com aquele homem que ela está se interessando, ela deve fazer o quê? Procurar o noivo e dizer para ele: olha, não vou levar noivado adiante, porque eu estou percebendo que eu não estou mais interessada em manter esse noivado para ir a casamento. Eu descobri que não gosto mais de você como eu gostava antes. Então vamos terminar o noivado. Pronto, ela está sendo honesta. Entendeu? Ela está sendo honesta. Se o noivo fizer alguma coisa, não é culpa dela. Agora, se ela noiva se apaixona por outro homem, mantém um relacionamento amoroso com esse outro homem, e ao mesmo tempo fica com o noivo, ela está enganando o noivo, né? Ela está enganando o noivo. Porque ela está tendo um relacionamento amoroso, sexual com outro homem, enquanto ela é noiva desse. Até que um dia ela resolve terminar. Mas ela já o traiu. Ela já o traiu. E ele deve ter ficado sabendo da traição. E aí, o que ele fez? Ele se suicidou. Na atual encarnação, a noiva se tornou a mãe dele. O homem que se tornou amante dela se tornou o pai dela, pai dele. E ambos vão receber aquele que eles acabaram levando ao se suicidar, né, pela dor como filho. Ele teve culpa? Também teve, porque ele, mesmo por isso ele não tinha direito de tirar a própria vida. Como diz Kardec, não há arrastamento que você não possa resistir. Ele tinha que dizer, então, tudo bem, segue a sua vida, eu sigo a vida. Mesmo gostando dela, mas não fazer isso, né? Então, apesar de já haver assumido o compromisso do noivado, ela voltou atrás, rejeitando e preferindo o outro. Em todo o processo de reajuste, uma grande dificuldade a vencer, a da resistência, que diríamos ideológica. Alguns dos componentes do grupo familiar são refratários a conceitos básicos como sobrevivência, reencarnação, imortalidade, leis divinas em ação. Quer dizer, alguns elementos da família não acreditam em reencarnação. De repente, o pai, a mãe, o avô, a avó, sei lá, alguém, um grupo da família, não acredita nessa coisa, nessa situação. Não acredita em reencarnação, não acredita em sobrevivência, não acredita em mortalidade, em leis divinas e ação. Então fica mais difícil compreender essa situação, se você não acredita, né? Outros estão condicionados a matrizes dogmáticas de pensamento religioso. A vida é uma só. A morte, uma incógnita. Então, para alguns, isso é assim que funciona. A vida é uma só. Se agora a vida continua danada, morreu, acabou. Morreu, acabou. Eu tenho uma história da minha família que eu acho que eu já contei para vocês, que eu acho muito interessante. Eu tenho dois filhos, Maria Carolina e Pedro Paulo. Minha mãe, uma vez, eu saía para trabalhar, eu deixava o meu filho com ela, bebê, né? Fim de semana, ele ficou lá na casa dela, ele devia ter uns 3, 4 meses. E ele estava deitadinho no berço, aquele berço com grades, e ela estava deitada na cama dela. Minha mãe hoje tem 93 anos. E aí ela começou a brincar com ele. Ela deitada na cama, o berço. E ela sempre foi muito ligada aos netos, sempre aquele cuidado, né? O berço dele encostado na cama dela. E ela botava a mão entre as grades e ele começava, e mexia com ele, começava a rir. E ela olhava para ele rindo, com 3, 4 meses, ela dizia assim: Nossa, esse sorriso eu conheço. Não sei, esse sorriso me lembra alguém.
Eu conheço esse sorriso. Aí ela falou com a minha irmã. Nessa época, minha irmã morava em Mato Grosso. Já era espírita, trabalhava no Centro Espírita Allan Kardec. Aí minha irmã fez uma consulta de espiritualidade. Aí, o que os espíritos mandaram dizer para ela? E minha mãe, antes de eu nascer, minha irmã nasceu, minha mãe, minha mãe perdeu 2 filhos. O primeiro filho dela chamou-se João José. Ele nasceu e, quando ele estava com mais ou menos 2 para 3 meses, ele desencarnou. Isso lá em eu sou de 58, deve ter sido 1900, minha irmã é de 55, 1952 por aí. Ele desencarnou com uma infecção, mas tinha mais ou menos uns 2 meses, 2 para 3 meses. Ele desencarnou com uma infecção muito grande. Naquela época não tinha, né? Minha mãe perdeu 2 filhos assim. Tem um outro que ela perdeu antes de mim. Ele morreu com croup. Sabe o que é croup, né? Que o pessoal chama de sapinho. Foi antes de eu nascer. Ele morreu também, chamavam de sapinho. Mas esse morreu lá com uma infecção. E ele falou para ela, mandou uma mensagem para minha mãe. Este que você viu no berço sorrindo é ele. Só que aquela época, esse espírito ainda não estava bem forte para levar a reencarnação, entendeu? À frente. Ele precisava desse período dos 9 meses, mais 2, 3 meses aqui, para se fortalecer. Mas ele não tinha ainda, né? Talvez por questões lá do passado, condições de levar à frente essa reencarnação. Então, a espiritualidade programou para ele, naquela época, uma reencarnação curta, só para ele ter aquele fortalecimento durante a gravidez e ficar ali mais 2, 3 meses. Então, ele disse assim, então, era aquele período que ele precisava. Aí disseram para ela, e eles sabiam que mais tarde ele retornaria, mais forte, mais equilibrado. Ele não retornou como filho dela, mas retornou como neto, como meu filho. Hoje, ele tem 38 anos, Denise conhece, um rapaz forte, inteligente, né? Uma pessoa muito especial, muito ligada à avó. E ele e a avó são assim, ó, unha e carne. Unha e carne. Olha aí, né? Então, são as questões da espiritualidade. Ela reconheceu pelo sorriso, porque era o filho dela, o bebê. Ela disse para minha irmã, sei quando ele sorri para mim, eu já vi esse sorriso, está aqui na minha cabeça. Mas, gente, são muito tempo. Né? Ele nasceu em 87, morreu lá, desencarnou em 52, 53, olha aí. Né? Mais de nem sei quantos anos, bota a conta aí, né? Muito tempo, muito tempo. Né? Nasceu em 1987, muito tempo depois. Espiritualidade sabe quando é, né, o tempo que você está pronto para quase 35 anos por aí. O tempo que você está pronto para você voltar. Né? Então, a gente vê. Essa história não tem nada. Mas no caso dessa família, eles não aceitavam. Alguns não aceitavam, né? Então ele diz aqui: outros estão condicionados a matrizes dogmáticas de pensamento religioso. A vida é uma só, a morte é um encontro. Deus às vezes parece injusto. O inocente sofre sem razão. E coisas dessa ordem, as pessoas não falam. Deus dá asa a quem não sabe voar. Essas coisas assim. Os inocentes pagam pelos pecadores. Não tem essas frases que a gente usa? Para aceitarem a situação, tal como se apresenta, em toda a sua dolorosa dramaticidade,
mas como recurso da lei para reajustar a todos, precisariam de uma reforma radical à família nos seus conceitos pessoais de justiça de vida. Então, eles precisariam passar por uma reforma nos conceitos dele de reforma divina, porque muitos acabam dizendo, né, que Deus errou. Deus errou. Deus é, Deus é padrasto. Aí outro diz, não, Deus é pai, não é padrasto. Né? Como convencê-los? Como convencer a família de que há um envolvimento, se não culposo, pelo menos responsável de todos na tragédia que suscitou a dor atual? De que maneira assegurar-lhes de que essa dor, essa dificuldade, né, que ele está passando, né, de que essa dor é precisamente a correção necessária de rumos para que o futuro seja de paz e harmonia. Como convencer a família de que essa dor que esse espírito está passando e que a família está passando junto é o que é necessário para que eles tenham um futuro melhor, para acertar as coisas, para o processo educativo. Como explicar que as lesões perispirituais se transferem para o corpo físico? Como pedir aceitação aos que não têm fé, o que a tem deformada ou que a tem deformada por dogmas? Porque tem muitas pessoas que têm a fé deformada por dogma, né? Porque tem aquela ideia de castigo, Deus castiga, Deus é duro, Deus é impiedoso. Não tem gente que tem essa coisa? Céu, inferno. Isso é o que ele diz aqui. São pessoas que têm a fé deformada por dogmas. O dogma do céu e inferno, o dogma da impiedade. Então, ele diz aqui: como explicar a essas pessoas que não aceitam a vida depois da morte, que não aceitam a reencarnação, que as lesões perispirituais dessa criança foi causada por ele ter se jogado lá do penhasco? E que elas, nessa encarnação, se transferiram para o corpo físico. Como pedir que essas pessoas aceitem se elas não têm fé ou se a fé é deformada por dogma? É uma coisa complicada, não é? Você fazer essas pessoas compreenderem. Muita coisa vai dizer, não, não, que história de reencarnação, isso é bobagem. Isso é bobagem. Né? Então, gente, é complicado. E detalhe, o que ele está trazendo aqui para a gente é muito comum a gente, às vezes, encontrar em muitas famílias, não é? Que não aceitam essa questão. Né? Eu só vou citar assim, né? Não vou entrar em detalhes. Nós temos uma família assistida da nossa casa. Assistida não. Uma família que temporariamente está necessitada da nossa ajuda material. Né? E nós entregamos a cesta básica a essa família. Casal jovem. Casal jovem. 2 filhinhos. Um de 5 e um de 2 anos. O de 5 foi percebido que ele é autista. O de 2 está sendo também pesquisado o autismo nele. 2 filhinhos, 5 e 2 anos. Um já é certo que tem autismo. E o de 2 anos, os médicos estão suspeitando que ele também tem autismo. O pai, no domingo, passou por uma grave cirurgia. Está com problemas de saúde grave, tem 34 anos. Passou por uma grave cirurgia, o pai. A mãe tem uns 29, 30 anos. Mas é de uma alegria, né? A minha neta com a sogra foram lhe entregar a cesta básica. Moram numa casinha que é quase num buraco.
Entra lá, aqui no Castriol, tu vai descer, tem quase um buraco, desce uma rampinha, a linha é quase um buraco. Depois eu vou botar até a foto dela chega na sexta. A Aline falou assim, vó, que alegria aquela mulher tem. Jovem, deve ter uns 30 anos, que alegria ela tem. A Alice disse assim, eu fiquei contagiada pela alegria dela. Inclusive, tirou uma foto dela rindo. As crianças estavam dormindo. E o marido estava internado no hospital para fazer a cirurgia do outro dia. E aí? Ela disse, olha, ela ficou rindo o tempo todo. Rindo o tempo todo. Pra gente. Muito pobre, muito pobre. Entendeu? E o que está amparando ela? É a cesta básica que vocês, meus irmãos, colaboram conosco, né? Um grande número de ajuda nós recebemos, né? E é com o dinheiro que vocês colaboram conosco todo mês que nós damos a cesta básica e atendemos essa família. E é uma alegria que a Aline vem para cá. Impressionante. Como aquela mulher consegue ser tão alegre? Entendeu? Que espírito será esse que, como mãe, aceitou receber dois espíritos que, aparentemente, parece que o segundo filhinho também é autista? O pai com essa dificuldade, elaborando aquela dificuldade. E com uma alegria, porque ela não pode trabalhar. Ela não pode trabalhar. Então, né, a gente está lá para ajudar dentro das nossas possibilidades. E vocês colaboram com isso. Que alegria! Que alegria! Aí, se você não acreditar nisso aqui, você vai acreditar em quê? Explica. Explica. Né? E são esses espíritos que aceitam receber esses filhos. E pela alegria dela, né? Porque não é revoltada, não é revoltada com a situação. É uma mulher jovem, dois filhos. Olha aí, né? Então é Deus, a gente tem que ter fé, saber que tudo está certo. Tudo está caminhando, tudo está certo. Tudo está certo. Né? Então, gente, semana que vem, nós vamos parar aqui. Semana que vem, a gente vai continuar no 10º parágrafo. Bota aí. Parágrafo 10. Aspecto importante, no caso, é ainda o de que, embora presa a um corpo físico, esse é o 10º parágrafo, 28 de 5 de 2026. Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui nosso estudo. Lembrando que 5h40 nós teremos a nossa irradiação para os nossos irmãos suicidas. 5h40. Vocês podem até ficar por aí. E lembrando também do nosso seminário, hein, gente? Nosso seminário domingo, 3h30 da tarde. Conto com a presença de todos. Vamos dar a pausa aqui. Quando for 5h40, eu retorno para a nossa irradiação, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que possamos sempre contar com a presença, a ajuda, né? Olha como eu falei da ajuda que vocês oferecem para todos nós, né? Para todos nós, não, para a Casa de Francisco, que pode repassar essa ajuda para outras pessoas, tá? Que Deus os abençoe e fortaleça, tá bom? Estou passando para você, tá, Denise?